Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula nós vamos fazer um experimento para comparar o poder calorífico de dois combustíveis, querosene e etanol. Então, para isso, nós vamos aquecer a mesma quantidade de água numa temperatura até 95 graus e comparar qual dos dois nós vamos gastar mais para aquecer até essa mesma temperatura. Então, vamos dar uma olhada? Então, só para lembrar que esse experimento aqui, ele tem uma abordagem semi-quantitativa, tá? Porque quando a gente for calcular a quantidade de calor liberado na queima do etanol e na queima do querosene, a gente não vai considerar todas as maneiras, todas as formas de dissipação de calor, né? A gente vai calcular só o calor absorvido pela água, tá? E lembrando que o poder calorífico dos combustíveis é definido como a quantidade interna de energia contida no combustível, sendo que quanto mais alto for o poder calorífico, maior será a energia contida. Para a gente começar a preparar o experimento, então nós vamos colocar querosene, 100 ml lá na lamparina e vamos colocar 100 ml de álcool nessa lamparina. Nas latinhas de refrigerante, nós colocamos 100 ml de água em cada uma delas e colocamos o termômetro para a gente saber qual é a temperatura inicial do nosso experimento. Então, olhando ali, a gente consegue perceber que a temperatura inicial são 20 graus Celsius, tá? Então, agora, eu vou pesar os recipientes, as lamparinas que tem o querosene e a que tem o álcool, para eu saber a massa inicial de cada um dos combustíveis. Começando o aquecimento da água pelo querosene. Então, a gente vai acompanhar o aquecimento até que a temperatura chegue a 95 graus. Ali, a temperatura já tá 55 graus. Agora que terminamos o aquecimento da água, vamos medir a massa final aqui, pra gente descobrir qual é a diferença de querosene gasto antes de queimar e depois de queimar. Então, agora a gente vai aquecer a água com o etanol até a temperatura chegar em 95 graus, começando com 20 graus.
Bom, então aqui, ó, eu fiz um resumo das informações aí, dos dados que nós temos lá do experimento. Então, veja, ó, a gente queimou 100 ml de cada um dos combustíveis, tá? Aqui, a temperatura inicial é a temperatura inicial da água, antes dela ser aquecida pela queima do combustível. E aqui a temperatura final da água após o aquecimento. Então, nós aquecemos lá os 2 frasquinhos de água até 95 graus, tá? Aqui, essa massa inicial e a massa final é a massa do conjunto inteiro, né? A massa da lamparina cheia de querosene antes de queimar e depois de queimar. E aqui, a massa consumida de querosene durante o aquecimento da água, de 20 a 95 graus, tá? Então, para achar essa massa consumida, é só a gente fazer a massa que a gente tinha no início, menos a massa que a gente tinha lá no final, tá? E aqui, ó, a mesma coisa para o etanol. Então, aqui é a massa lá da lamparina com o etanol que tinha dentro antes de queimar e depois de queimar. E aqui a quantidade de etanol que nós consumimos. Então, se você olhar essa tabela, você percebe que para aquecer os 100 ml de água nos 2 casos, ó, nós consumimos mais etanol do que querosene. Então, daí a gente já consegue perceber que o poder calorífico do querosene é maior do que do etanol, porque a gente gasta menos querosene para aquecer a mesma quantidade de água para a mesma temperatura, tá? Mas vamos fazer um cálculo, ó, vamos calcular a quantidade de calor absorvido pela água nesse processo. Então, para a gente calcular essa quantidade de calor absorvido, a gente vai usar aqui a expressão lá do Quimacete, tá? Onde M é a massa de água, lembrando que, como nós colocamos 100 ml de água e a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, ou 1 grama por ml, tá? Então, como nós colocamos 100 ml, então nós vamos ter 100 gramas, tá? O calor específico da água é 1 caloria por grama por grau Celsius e a variação de temperatura da água é 75 graus. Então, é a temperatura final da água, depois que ela foi aquecida, menos a temperatura inicial, tá? A quantidade de calor absorvido, então, pela água quando o querosene é aquecido é M, que são 100 gramas, vezes 1, vezes 75. Então, dá 7.500 calorias. Para o etanol, é a mesma coisa, tá? Então, agora, dá uma olhada aqui, ó. Então, a gente sabe que a quantidade de calor absorvido pela água quando o etanol é queimado é de 7.500 calorias, tá? Agora, nós vamos comparar quantas calorias por unidade de massa de combustível queimado nós vamos ter. Então, para unificar, vamos fazer assim, ó, a gente sabe que essas 7.500 calorias é a quantidade de calor fornecido quando nós queimamos 7,84 gramas de etanol. Mas vamos supor que nós tivéssemos queimado 1 quilo de etanol, ou 1.000 gramas, tá? Então, você fazendo essa conta aqui e multiplicando aqui em cruz, ó, você vai achar 956.632 calorias por quilo. Ou, se você transformar de caloria para quilocaloria, ó, é só dividir esse número aqui por 1.000. Então, você vai achar 956,6 quilocaloria por quilo de etanol queimado, tá? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para o querosene. Então, o querosene também foram lá 7.500 calorias, mas essa quantidade de calor aí foi o calor liberado por 6,13 gramas de combustível, de querosene queimado. Mas se a gente tivesse queimado 1.000 gramas, por que a gente está fazendo para 1.000 gramas? Para comparar a quantidade de caloria por quilo, para ficar igual aqui em cima do etanol, tá? Então, fazendo essa conta, ó,
vai dar 1.223.491 calorias por grama. Ó, você já tá vendo, ó, que é maior a do querosene do que a do etanol, tá? E aí, para transformar em quilocaloria, é só você dividir por 1.000. Então, dá 1.223,49 quilocalorias por quilo. Então, a gente percebe aqui que o poder calorífico do querosene é maior, porque se você for comparar quantidades iguais de querosene e etanol queimados, ó, o querosene ele está liberando uma quantidade de energia maior, tá? Então, veja, quando que a gente pode chamar esse calor aí, esse poder calorífico de entalpia? Quando a gente fizer os cálculos para a combustão de um mol da substância. Nós fizemos ali o cálculo para 1 quilo ou 1.000 gramas. Então, se a gente fizer para 1 mol, a gente pode chamar de entalpia. Então, veja lá, o que é combustão? Combustão significa queimar. Queimar significa reagir com oxigênio. Então, o que a gente fez ali nos dois casos? Nós pegamos o combustível e queimamos. Então, ele reagiu com oxigênio. Esse primeiro caso aqui, ó, é o etanol, tá? Então, lembra, o etanol, ele tem lá 2 carboninhos, tem a hidroxila, aí temos aqui 2 hidrogênios e aqui 3 hidrogênios. Então, eu simplifiquei ali para C2H6O. Quando ele reage, ele queima, né? Ele vai produzir CO2 e água. E a entalpia é negativa, porque se trata de uma transformação exotérmica, que libera calor, tá? Então, fazendo os cálculos ali, ó, a gente tem a quantidade de quilocaloria liberada para 1.000 gramas, ou 1 quilo de etanol. E se fosse um mol de etanol são 46 gramas. Então, é essa quantidade de energia para 1.000 gramas. Se fosse 46 gramas, aí a gente vai chamar de entalpia, porque esses 46 gramas corresponde a 1 mol. Então, fazendo essa continha aí, ó, multiplicando aqui em cruz, esse vezes 46.000 vezes ΔH, vai dar 44 quilocaloria por mol de etanol queimado. E se fosse para o querosene? Então, o querosene é uma porção ali do petróleo, da destilação do petróleo, que tem entre 12 e 16 carbonos. É um alcano, tá? Então, vamos supor que seja ali um alcano que tenha 12 carbonos, tá? Lembra lá que o alcano é CnH2n mais 2. O que é esse N? É o número de carbonos. Então, se o N é 12, tá? Então, 2 vezes 12, 24. Mais 2, 26 hidrogênios, tá? Então, aqui é a reação de combustão aí do querosene. Então, nós temos a quantidade de energia liberada para queima de 1.000 gramas. E se fosse 1 mol? 1 mol de querosene são 170 gramas. Ó, nós temos a massa molar do carbono, a massa atômica, né, do carbono e a massa atômica do hidrogênio. É só multiplicar aí que a gente vai achar lá 170 gramas para 1 mol. Então, você vai fazer aqui a regrinha de 3 e você vai achar 208 quilocaloria por mol. Então, tá vendo? Ó, mais uma vez, ó, o querosene libera mais energia por mol do que o etanol, tá? Aqui a gente tem essa tabela comparando aí o poder calorífico de alguns combustíveis, tanto em quilojoule por quilo, quanto em quilocaloria por quilo, tá? O querosene, ó, tá aqui, ó, 10.800 quilocaloria por quilo, enquanto que o etanol, ó, tá aqui, ó, 7.090 quilocaloria por quilo, tá? Então, aqui você vê de novo, ó, dados, são experimentos, assim, mais quantitativo, não semi, igual o nosso aqui, né? Que você percebe que o querosene tem um poder calorífico maior. Então, a queima dele, do querosene, oferece a mesma, quer dizer, mais energia do que o etanol quando você queima a mesma quantidade, né? Então, se você queimar 1 quilo de querosene, ele libera essa energia. Se você queimar 1 quilo de etanol, ele vai liberar
7.090 quilocalorias. Espero que essa aula tenha sido útil. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, deixa um comentário, que é importante para o YouTube saber que essa aula está sendo útil, tá? Se inscreve no canal e ativa ali o sininho para você poder receber as notificações de outras aulas. E se você precisar de mais aulas, dá uma olhadinha ali nas playlists. Nós temos vários assuntos e muitas aulas, tudo bem? Tchau, tchau!